Mais uma vez nós estamos aqui na base do SAER Saraçu em Criciúma para falar sobre duas ocorrências que aconteceram ontem pela manhã. Converso aqui com o médico Matheus Dário Volpato, falando um pouquinho sobre essas ocorrências importantes, né, que contam com o atendimento do SAER Saraçu. O primeiro foi em Maruí, de um homem de 49 anos que sofreu então AVC, e também depois de uma criança que caiu de uma altura, né? Como é que foram essas ocorrências? Isso, ontem a nossa equipe, junto com a equipe do SAER, ela foi acionada de manhã para fazer uma transferência de um paciente em Maruí, um masculino de 49 anos, que ele iniciou com sintomas de AVC. Como a localidade em Maruí lá é um pouco distante e o caminho por terra ele é longo, porque precisa ir até Imbituba para depois voltar para Imaruí, mais ou menos 1h20, 1h30 de deslocamento só para chegar até o paciente. E em acidentes vasculares cerebrais, os AVCs, o tempo é muito importante. Quanto mais rápido chegar no hospital para fazer o tratamento, menor o tipo de sequela que o paciente vai ter. Então a nossa equipe foi acionada para que em 25 minutos a gente pousasse lá no local. Então esse masculino ele foi deslocado de Maruí até o Hospital de Tubarão para fazer o tratamento do AVC. Durante essa ocorrência entrou mais uma ocorrência para a gente ali em Garopaba, um masculino, um guri de 6 anos, que estava brincando com o pai dele e caiu de mais ou menos uns 2,5 metros, 3 metros de altura, vindo a ter um TCE, um trauma craniano, né? Com uma fratura da região frontal da calota craniana e foi levado pronto atendimento lá de Garopaba, e lá ele começou a ter convulsões seguidas, que é um sinal de que tem sangramento dentro do cérebro. Então, essa criança precisava ser deslocada muito rápido para o hospital de referência para fazer uma tomografia, ter diagnóstico e o tratamento neurológico adequado, para ela ter menos sequelas também. Como a gente estava nessa ocorrência quando a demanda surgiu, o pessoal e o médico lá do município de Garopaba pegaram a ambulância de Garopaba mesmo e começaram a deslocar. Como a gente conseguiu terminar outra ocorrência em tempo de ajudá-los, a gente acabou interceptando a ambulância deles ali na polícia de Paulo Lopes e levando a criança para o hospital de Florianópolis para fazer todo o tratamento que é necessário nesse tipo de caso. Doutor Matheus, imagina a agonia da família, né, em relação nesse caso da criança, que o tempo acaba sendo fundamental também, até para vocês médicos, né, um trabalho como esse acaba aumentando ainda mais as chances de não ter nenhuma sequela, como você falou. Sim, com certeza. Em saúde, quase tudo na emergência, o tempo resposta é o mais importante, né? O tempo de conseguir chegar até a vítima, fazer o tratamento inicial e depois o tempo, dependendo da patologia, para que a gente consiga fazer o tratamento definitivo, que são 2 casos bem interessantes, com muita necessidade de tratamento rápido. A gente imagina a agonia principalmente da família da criança, sabendo que a nossa aeronave estava à disposição, mas já estava fazendo outro tipo de transporte. E sabendo que é uma criança de 6 anos, né? Então tudo em crianças acaba tendo um pouco mais de emoção, assim. Mas graças a Deus saiu tudo bem, a criança chegou no hospital estável e teve o tratamento adequado lá. Qual é a equipe que estava trabalhando ontem, né? Quantas pessoas nesses atendimentos? Estavam 5 pessoas ontem, como é de praxe na nossa aeronave. Estava o piloto, o comandante Huberto, o copiloto, o delegado Alain. Eu acho que o agente era o Rafa, né? Era o Rafael que estava de agente. E o médico era o Vanderlei Damin e a enfermeira Rose. Certo, e a gente conversa um pouquinho também aqui com o delegado Alain, copiloto, ele é o coordenador do SAER, né, falando um pouquinho então sobre essas 2 ocorrências muito próximas uma da outra, na questão de um pouco mais de 1 hora, ali, alguns minutos de diferença também. Como a gente conversava com o doutor Matheus, então o tempo, como sempre, fundamental aí no serviço que é prestado por esse grupo, né, um trabalho em conjunto. Sim, a aeronave, né, disponível para atendimento aeromédico, aeropolicial. Ontem, então, fomos acionados para essa ocorrência em Maruí. Né, em pouco mais de 20 minutos já estávamos lá, a equipe médica prestando o atendimento no hospital e depois estabilizando a vítima para a condução, né, na aeronave até Tubarão, hospital de referência. E lá chegando, né, na sequência, essa outra ocorrência de Garopaba, né, conseguimos também levar, né, conduzir a criança depois de estabilizada até o Hospital Infantil Joana de Guzmão em Florianópolis.
Tem uma estimativa se fosse atender por ambulância, normalmente, né, por terra, quanto tempo levaria para chegar o socorro até essas ocorrências? Então, de Maruí, como o doutor falou, é em torno de 1h30, né, para deslocar né, a ambulância até Imaruí e depois retornar para Tubarão. E imagine de Garopaba até Florianópolis, né, questão de trânsito, tudo também, e levar um tempo considerável, né, sem atendimento a essa criança. Certo, tempo considerável aí, então, que foi ontem, né, questão que de 20 minutos, pouco menos de 20 minutos, então a equipe toda já chegou nos dois locais. Então, 20 minutos, né, em Maruí, dali para Tubarão mais 10 minutos, e depois um pouco mais, né, para chegar até Florianópolis, porque teve que estabilizar a vítima, tudo isso, né, com a segurança de transportar na aeronave. Mas, de qualquer forma, foi um tempo abreviado em relação à condução na viatura. Então tá certo, obrigada mais uma vez, Dr. Matheus e delegado Alan, coordenador então desse trabalho que é prestado aqui na região sul de Santa Catarina, falando de duas ocorrências que aconteceram na manhã desse domingo, nos municípios de Imaruí e também em Garopaba, né, que foram aí felizmente atendidos pelo SAER Sarasul.